Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti. Olá! Sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. Aonde quer que você esteja, nós agradecemos a sua companhia. Em nosso programa, você acompanha os principais assuntos do agronegócio do Planalto Central. E hoje você vai ver, produtores de soja estão otimistas com a colheita, mas os preços do mercado têm causado preocupação. 2023 começou com aumento nas importações e queda nas exportações do leite. Embrapa Hortaliças lança um novo híbrido de cenoura que é indicado para plantio nas estações de verão e primavera. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. Os produtores de soja do Distrito Federal estão finalizando a colheita da soja e estão com grandes expectativas em relação à produtividade. Mas os preços pagos no mercado têm deixado os produtores apreensivos, que queixam dos altos custos de produção. Vejam. A produção de soja no Distrito Federal aumenta a cada ano. Mas, se comparado a outros estados brasileiros, a área ainda é pequena. Porém, o quadradinho brasiliense se destaca em termos de produtividade. Em relação ao DF, especificamente, a gente tem uma área de soja de 86 mil hectares, é uma área de soja pequena perante o território nacional, mas é uma área que vem crescendo. A gente deve produzir aqui no DF próximo a 320 mil toneladas de soja, então, apesar de ser pequeno perante a produção nacional, é uma quantidade significativa. A produção de soja, tanto a área quanto a produção, vem crescendo também ao redor do DF, toda a região do entorno. Então, é uma cultura que vem crescendo no Brasil e vem crescendo também aqui no DF e vai ter, ao que tudo indica, de acordo com a colheita, que se acelera agora em março e deve continuar e finalizar até maio, é uma colheita expressiva. Na região do Padef, as colheitadeiras estão em campo trabalhando a todo vapor e os produtores estão otimistas com os resultados. A gente planta uma área de 150 hectares aqui no Padef, na região do Padef, aqui em frente à Copadef, né? Fica aqui às margens da BR-251, aproximadamente quilômetro 6, quilômetro 7. E a gente está em fase de colheita e finalização aí da safra de soja. Esse ano a nossa expectativa está muito boa em relação à produtividade, porque o clima foi muito bom, não faltou chuva, né? Aqui nós não passamos de uma semana com falta de chuva na nossa propriedade especificamente, e a gente está esperando uma produtividade de 75 a 80 sacas por hectare em média da fazenda, de toda a nossa área. Na verdade a colheita está sendo boa, o clima correu bem até agora, muito bem, a expectativa é boa. Os produtores nos falam ainda sobre o alto custo dos insumos e o baixo preço do mercado na hora de comercializar os grãos. Isso é comum do mercado da soja, né? É um pouco volátil, né? Depende do ano. Nós tivemos o ano passado com preços muito bons. Esse ano a gente está com uma expectativa baixa, né? Não tem melhorado o preço da soja, está aí na casa dos R$150. E isso poderia ser um pouquinho melhor o preço, porque ano passado a gente pagou caro nos insumos, no caso dos fertilizantes e dos herbicidas, e agora eles baixaram. Naquela época a soja estava melhor de preço e agora a soja baixou. Quando a gente pagou caro nos insumos, agora está vendendo a soja mais barata. Mas a questão da produtividade vai dar uma melhorada nessa balança aí, né? Nós compramos insumos com preço praticamente o dobro que o insumo está hoje. Eu, por exemplo, paguei mais de R$6.000 a tonelada de adubo. Hoje está por volta de R$3.000 a tonelada. Os defensivos também, dessecante, fungicida, foram bem mais altos os preços que estão sendo praticados no momento. E por outro lado também o preço da saca de soja, ela caiu bastante em relação ao ano passado. Gabriel diz que boa parte da soja colhida na fazenda da família já está comercializada e ficará atento aos preços para negociar o restante da safra. Então a gente já travou aí mais ou menos uns 20 a 30% da nossa produção, então quando a gente entregar já vai estar vendida, né? O resto a gente vai tentar
tentar especular aí no mercado para ver se a gente consegue ganhar um pouco mais, uma margem melhor, né? Segundo a Conab, apesar dos altos custos de produção, a safra terá uma boa rentabilidade. Houve sim uma safra um pouco mais cara de ser implantada esse ano. Essa safra que foi plantada aí ao longo dos últimos meses, hoje já está 100% plantada e que está sendo colhida já desde janeiro. A gente teve uma safra um pouco mais cara, um pouco mais custosa, mas ainda assim há rentabilidade. Com a queda de preços no mercado internacional que a gente observou ao longo do último ano, a gente espera uma recuperação da demanda internacional, mais notadamente uma recuperação da demanda chinesa, que é importante, é o principal parceiro comercial do Brasil. Devemos ter também oportunidades no mercado de farelo e de óleo, com a nova queda de safra da Argentina. Então, o mercado internacional ainda bastante ativo e demandante por todo o complexo de soja e dos derivados, né? Assim como o grão, também os derivados devem ter aí uma boa situação de mercado ao longo desse ano. Que o mercado coopere para que os produtores tenham uma rentabilidade ainda melhor nessa safra. Em uma live realizada por instituições ligadas à atividade leiteira, foi discutido as tendências para o mercado de leite. Durante a live, o pesquisador da Embrapa Gado de Leite destacou alguns pontos sobre o mercado e o futuro do setor. Vamos ver. A cadeia produtiva do leite é de grande importância para a economia brasileira. Hoje, o Brasil é um grande produtor mundial de leite, chegando a produzir mais de 30 bilhões de litros por ano. Nós somos o terceiro maior produtor mundial de leite. Se a gente olhar essa curva, ela é um índice, né? Porque não daria para a gente colocar no mesmo gráfico o volume do mundo e do Brasil, a gente coloca um índice que mostra o crescimento dos dois. A gente vê claramente como o Brasil cresceu no leite. Quando a gente compara com a média mundial, nosso crescimento foi 4 vezes superior ao crescimento, 5 vezes quase superior ao crescimento mundial. Hoje nós estamos aí na casa de 34, 35 bilhões de litros, mas claro, a gente deu uma soluçada. Quando a gente olha a partir de 2014, 2015, 2016, nós tivemos uma recessão forte, isso acabou afetando muito renda e acabou complicando um pouco o nosso crescimento. Daí em diante, mas, por outro lado, nós tivemos uma incorporação tecnológica que ajudou muito o leite brasileiro e a gente está mudando muito de patamar em termos de tecnologia. Esse primeiro trimestre de 2023, houve aumento nas importações e queda nas exportações do leite. No ano passado, a nossa produção caiu 5%. E, por outro lado, essa produção recua e a gente está aumentando a nossa importação. Esse foi o volume de janeiro, importamos 150 milhões de litros, se as pessoas voltarem na nossa conta dos 2 bilhões, 150 milhões de litros, nós estamos falando de algo como 7% da produção mensal de leite do Brasil. Quando a gente olha os dados de fevereiro, os preliminares, até a terceira semana, a gente tem um volume forte também. Então, nós estamos com um volume de produção fraco, crescendo pouco, no caso, inclusive, recuando, foi o que aconteceu no ano passado, e uma importação que vem se acelerando. Os preços estão mais competitivos, os nossos vizinhos, Uruguai e Argentina. O leite em pó consegue entrar aqui a um valor mais baixo. Eles estão com necessidade de exportar. O fato é que hoje, do volume de leite que a gente importa, 60% vem da Argentina, 30% vem do Uruguai. Felizmente, a gente está com uma tendência de importação mais forte nesse primeiro semestre. Tem um lado bom que, felizmente, isso está acontecendo no momento que a gente está entrando em entre-safra. Em geral, a nossa importação ela é mais forte no terceiro trimestre. E aí o efeito é mais complicado, porque o terceiro trimestre é onde praticamente todos os estados do Brasil nós estamos observando aumento de produção. Então, a gente importa quando o leite está crescendo na safra. E aí isso acaba gerando uma situação muito mais complicada. A gente viu isso um pouco no segundo semestre do ano passado, vimos isso também no segundo semestre de 2021, e aí acaba forçando uma queda mais acentuada no preço do leite. Segundo o pesquisador, o que vem se observando é a redução no número de produtores e os que acreditam na atividade leiteira estão expandindo a atividade. Cresce o custo de oportunidade da terra no Brasil, produtores
alguns deixando a atividade, outros arrendando terra, outros migrando, né, para outra atividade, outros, o produtor cresce, compra a terra do vizinho e vai expandindo a sua produção. Então, nós temos diversos movimentos, né, e alguns expandindo a produção, expandindo, investindo na atividade. O que a gente vê no mundo, né, isso aqui são dados de FCN, nós temos um colega aqui no Embrapa Store que ele participa da rede de comparação de fazendas ao redor do mundo, né, e se a gente observar, a tendência global é de crescimento de tamanho, né, os produtores estão ficando maiores e o número de produtores reduz. A pecuária leiteira, a cada dia que passa, tem se tornado uma atividade desafiadora. É necessária muita dedicação na atividade. No próximo bloco, nós iremos falar sobre o novo híbrido de cenoura. Não saia daí, voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadev. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agro Brasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agro Brasília 2023. Tecnologia para a sustentabilidade. De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! Acompanhe agora a nossa agenda de eventos que tem o apoio da Agroagenda. O Confinar 2023 já tem data marcada. O evento acontece nos dias 9 e 10 de maio. A 10ª edição do evento conta com uma programação com informações, palestras de peso e vantagens comerciais inéditas. Estão abertas as inscrições para o curso presencial Liderança Empreendedora no Agro, que acontece aqui em Brasília nos dias 25 e 26 de março. Faça sua inscrição pelo WhatsApp 61 99237 4553. Vem aí a Agro Brasília 2023, com o tema Tecnologia para a Sustentabilidade. A feira acontece de 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense, no PADEF. Vamos agora para as principais notícias do agronegócio. O abate de bovinos voltou a crescer em 2022, depois de 2 anos seguidos de queda. Foram 29,80 milhões de cabeças no ano passado, aumento de 7,5% frente ao ano anterior. Já o abate de suínos teve um crescimento de 5,9% em relação ao ano anterior e estabeleceu um recorde na série histórica. O valor bruto da produção agropecuária de 2023 está estimado em 1,249 trilhão de reais, valor 5% maior do que o obtido no ano passado. O resultado é o maior de uma série com início há 34 anos. O VBP é calculado com base nas informações de safras de fevereiro divulgadas pela Conab e pelo IBGE. O valor das lavouras está previsto em 887,7 bilhões de reais, crescimento de 8,9%, e a pecuária 361,9 bilhões de reais, retração de 3,4%. O mercado da suinocultura independente viu quedas nas principais praças que comercializam o animal nesta modalidade. As lideranças do setor apontam o mercado especulado, além de incertezas que causam a antecipação de vendas dos animais. O Brasil colheu uma safra recorde de trigo pela 2ª temporada consecutiva, com produção estimada para a safra 2022-2023 em um recorde de 10,4 milhões de toneladas. Este é um aumento de 5% em relação à estimativa do mês anterior e um aumento de 35% em relação à safra recorde da última temporada.
Em 2021-2022, a produção total foi de 7,7 milhões de toneladas numa área de 2,74 milhões de hectares. Foi lançado no mercado o primeiro híbrido de cenoura desenvolvido pela Embrapa Hortaliças. A BRS Carmela, como é chamada, pode ser cultivada tanto no verão quanto na primavera. O novo híbrido atendeu às expectativas dos pesquisadores. Uma das principais características da cultivar é a resistência a bactérias e aos fungos causados da queima das folhas. Vamos ver. A Embrapa Hortaliça, por meio do melhoramento genético, lançou o primeiro híbrido de cenoura no mercado, a BRS Carmela. A cultivar é indicada para plantio nas estações de verão e primavera. O híbrido é indicado para todas as regiões brasileiras, com exceção do norte do Brasil. BRS Carmela é um híbrido de verão, né, lançado em parceria com a empresa Isla Sementes. É um híbrido resistente à queima das folhas, tolerante aos nematóides das galhas, né, com a padronização de raiz que atende ao mercado brasileiro, com raízes cilíndricas alaranjadas, com comprimento entre 16 e 22 centímetros, diâmetro aproximado de 3 centímetros e é destinado para plantio nas principais regiões produtoras de cenoura nos períodos de primavera e verão, né? E no Nordeste o ano todo. Ela é indicada para todas as regiões, exceto a região Norte, né? Que não é comum a produção de cenoura. A resistência a bactérias e aos fungos causadores da queima das folhas, a principal doença foliar que ataca a cultura, e a uniformidade de raízes são as principais características da BRS Carmela. A queima das folhas é um complexo que pode envolver 2 fungos e uma bactéria, né, que pode estar numa lavoura ou numa lesão. E a BRS Carmela é resistente a essa doença. Ela completa o ciclo de produção sem o produtor utilizar nenhum controle químico para essa doença. Com isso, reduzir os custos da sua lavoura, reduzindo também a chance de contaminação ambiental e produzindo um alimento mais seguro, sem o risco de contaminação com agroquímicos. A uniformidade de raiz é o grande diferencial dos híbridos, né, que fazem com que o produtor ele tenha um maior número de raízes comercializadas, né, e dentro das classes mais valorizadas. O novo híbrido passou pelo período de teste e validação no campo. E, segundo o pesquisador, a avaliação foi positiva. A fase inicial dos trabalhos de melhoramento são feitos aqui na Embrapa Hortaliças, né? Então, o desenvolvimento das linhagens, a síntese de híbridos e a avaliação inicial a gente faz. Depois da avaliação inicial, depois que selecionamos os melhores híbridos, nós passamos essa semente para a empresa parceira e ela faz o que nós chamamos de validação nas regiões de produção. Então a empresa parceira ela tem esse feedback das regiões de produção. Eles foram feitos por 3 anos, né? E eles já têm, inclusive, a opinião do produtor sobre o que eles achavam sobre esses híbridos, né? Nós estávamos com 3 híbridos candidatos e, em comum acordo entre a Embrapa Hortaliças, a empresa Isla Sementes, e com a informação, com o retorno que eles tinham desses produtores que avaliavam esses materiais, foi escolhido o híbrido Carmela para ser lançado. Ela foi concorrente com os principais híbridos do mercado, né, e foi competitiva, com produções acima de 60 toneladas por hectare, né, nas condições de plantio, onde ela foi avaliada. A cenoura está entre as hortaliças mais consumidas no Brasil e, para Agnaldo, ter cultivares de inverno e verão permite que os produtores consigam produzir a hortaliça o ano todo. A importância de ter cultivares de inverno e verão é que o produtor vai poder plantar e colher cenoura todos os dias do ano. E isso faz com que não haja sazonalidade, né? E faz com que o produto esteja disponível para o consumidor o ano todo, e isso faz com que os preços, na maior parte do ano, seja acessível para os consumidores. Para os produtores, ele funciona como fluxo de caixa, porque todo dia ele vai estar colhendo, todo dia ele vai ter uma receita que vai ajudar a pagar as contas.
Já fica a dica para os produtores que produzem ou queira diversificar a produção com o cultivo da cenoura. E no próximo bloco nós iremos falar sobre mais um lançamento da Embrapa Hortaliças. Não saia daí, voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef, a farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento, tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasilienses, sabor de qualidade para a sua mesa. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agro Brasília traz o que é de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agro Brasília 2023. Tecnologia para a sustentabilidade. De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! A Embrapa também fez mais um lançamento que irá compor o grupo das pimentas, a BRS Araçari. A nova variedade se destaca por sua baixa pungência. A pesquisadora Cláudia é uma das responsáveis pelas pesquisas realizadas e nos fala mais sobre a nova variedade. Vamos ver. O consumo de pimenta in natura ainda é baixo aqui no Brasil. E para incentivar a produção e o consumo, a Embrapa Hortaliças lançou uma nova variedade de pimenta, a BRS Araçari. A nova cultivar se destaca visualmente pela sua cor amarelada, pela sua baixa pungência, fonte de vitamina C e muito saborosa. Com relação ao consumo de pimentas no Brasil, eu digo assim que é muito baixo ainda o consumo fresco, né, do produto fresco, dos frutos frescos. Embora assim esse panorama tenha mudado nos últimos anos. Então a gente já vê assim demandas por diferentes regiões que antigamente não plantavam, como região sul, e a gente vê assim o importante papel dessa cultura na parte de processamento. Né, na agregação de valor, às vezes até pequenos produtores e processadores, seja na forma de molhos, seja na forma de conserva. Então, assim, é um mercado muito promissor e que o desenvolvimento desses produtos agrega muito valor, acaba agregando valor, né, aos frutos. Então, o consumo é uma coisa que tem aumentado e é uma gama muito grande de produtos à base de pimenta. BRS Araçari é uma pimenta do grupo rabaneiro. Né, do tipo rabaneiro. Esse grupo, ele caracteriza-se principalmente pelo elevado ardor ou pungência dos frutos. E BRS Araçari, ela se diferencia um pouco, apesar de ser do grupo, assim, vamos dizer, um dos principais diferenciais é a baixa pungência. Além da cor amarela muito bonita dos frutos, e também é um fruto extremamente aromático e saboroso. Outra característica importante dos frutos de BRS Araçari é o alto teor de vitamina C. Ela tem em torno de 177 miligramas de vitamina C por 100 gramas de frutos, o que é considerado um valor alto dentro das pimentas. E esse valor de vitamina C em pimentas do grupo Capsicum pode chegar a variar de 40 miligramas, dentro dos materiais avaliados na Embrapa, até 125, 126. Um fruto de BRS Araçari pesa em torno de 10 gramas, então em um fruto dela você vai ter em torno de 18 miligramas de vitamina C. Um dos focos das pesquisas da Embrapa em relação ao fruto se voltam a colocar no mercado uma cultivar de qualidade e diferenciada. No caso de BRS Araçari, o principal foco foi justamente essa parte de você pôr um material diferenciado no mercado, né, com características e frutos diferenciados. Mas tem sido um dos principais focos da pesquisa com pimentas na Embrapa a busca por fontes de resistência. Mas só isso não, né?
temos que nos preocupar também com características de plantas e de frutos, qual o mercado que esse material vai atender, se é mais para a parte de processamento. No caso de BR Araçari, ela está mais voltada para o mercado de frutos frescos, mas isso não impede que ela também seja usada para processamento ou para essa linha de produtos, por exemplo, diferenciados à base de pimenta, seja uma geleia, azeites e vinagres aromatizados e até na parte de molhos para agregar sabor, aroma. Mais resistente a nematóides, a nova variedade atendeu às expectativas dos pesquisadores e chegou a produzir mais de 10 toneladas por hectare. E para os produtores que ficaram interessados na cultivar, ela já está sendo comercializada. BR Araçari é um resultado, né, de um projeto de pesquisa da Embrapa, e depois de finalizado o material, ele foi disponibilizado para produtores de sementes, né, interessados. Foi feito um licenciamento do material e hoje ela está sendo comercializada pela Isla. Ela chegou no mercado, né, já está disponível aos produtores a partir desse mês de março. Uma característica muito interessante de planta de BR Araçari é o porte. Ela é uma planta de porte alto, né? Normalmente as pimentas têm uma altura em torno de 60 a 70 centímetros de altura, às vezes até meio metro. BR Araçari chega a 1 metro de altura. Os frutos, o que favorece a colheita, né? A colheita dos frutos, uma planta de porte baixo, você tem muita dificuldade para colher a parte ergonômica, né? Então, o porte de Araçari também favorece muito a colheita dos frutos, seja ela manual ou até semi-mecanizada ou mecanizada. Ela é um material produtivo. A nossa experiência aqui, os nossos dados são que ela produz em campo aberto em torno de 13 toneladas por hectare em 3 meses de colheita. Ela é muito bem adaptada ao cultivo protegido. Em cultivo protegido, no mesmo período e com o mesmo espaçamento, essa densidade de plantio em torno de 25 mil plantas por hectare, ela chega a produzir 36 toneladas por hectare. Então é um material também bem adaptado ao cultivo protegido. Ela também tem como característica um bom nível de resistência a nematóides de galhas e também uma resistência mediana e intermediária a bactérias causadoras da murcha bacteriana. A BRS Araçari foi desenvolvida para o cultivo convencional, porém também está sendo avaliada em cultivo orgânico, podendo ser cultivada em todas as regiões do país. Ela pode ser cultivada em todo o país, né? Desde que assim você respeite essas exigências climáticas, né? Então, em regiões ela é intolerante, por exemplo, à geada, ela tem até uma certa resistência a temperaturas mais baixas, um pouco mais. Mas assim, o foco da nossa pesquisa tem sido a região centro-oeste, né? Mas a gente tem bons resultados também em algumas avaliações que foram feitas em São Paulo, né, com pequenos produtores, e a gente tem focado também nessa avaliação em cultivo orgânico. Inclusive, um produtor orgânico de São Paulo chegou a produzir, ela produziu muito bem. Ele é um pequeno produtor que também processa, né, as pimentas, então ele desenvolveu alguns molhos com essa pimenta na composição e ele ficou muito encantado. Olha, eu sou até suspeita para falar sobre pimentas, porque eu gosto demais do fruto. Mas vou contar para vocês, viu? Que pimenta saborosa! Nós nos despedimos por aqui. Agradecemos pela sua companhia e eu convido você para continuar conectado com a gente em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos vocês que estão sempre aí ligadinhos no Tribuna Rural. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal!
Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti.